o Hospital do Câncer Alfredo Abrão é responsável por 70% do atendimento do Estado, que é Barretos, que é maravilhoso, gente. Eu falo assim, a gente tem que ajudar a continuar. O quanto essa casa é importante. Eu falo que a gente não caiu aqui como você chegou, como os outros chegaram, não caiu aqui de paraquedas. Vem por um objetivo, né? Eu vim para resolver um problema familiar, que eu queria a união da minha família, entendeu? E quando eu vi, eu já estava aqui inserido, e quando eu vi, eu consegui. Nós precisamos arrumar nosso país de educação e saúde. Exatamente. Estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast alusivo aos 75 anos de fundação do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. E hoje nós estamos aqui com o ex-vice-presidente Rui Facchini Filho, foi presidente do Sindicato Rural de 2010 a 2013 e 2016 a 2019. 2 gestões, né, Rui? Isso. Seja aí. Bem-vindo. É um prazer estar irmão. contigo aqui. Obrigado, eu que agradeço. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, né? Comecei aqui nesse sindicato em 97, esse é 26 anos, não, 29, né? 29 anos. E é uma emoção muito grande. Essa aqui é uma casa que me acolheu muito bem, me ajudou muito, principalmente nas questões do negócio da família, né? Que esse era um dos grandes objetivos que eu procurei essa casa. E fui muito bem recebido e tive grandes professores aqui dentro. Como você veio para o sindicato, Rui? Assim, você, através da sua família, quem que foi assim, a pessoa que te trouxe, assim, falou, Rui, vamos lá no sindicato, participa com a gente? Foi muito bacana o seguinte, chegou um momento da minha vida, eu discutia muito com meu pai foi uma pessoa que lutou muito para a família trabalhar unida. Então, certo. Como o bom italiano que ele era, ele falava, eu aceito tudo, menos a divisão desse negócio. E estava tendo um curso aqui na época, em 97, que era Administração Rural, que o Sebrae, era uma parceria sindicato rural com o Sebrae. E ali eram 4 módulos, então tinha gestão, tinha produção, tinha questões ambientais. E eu falei, não, vou fazer esse curso, né, que a gente já tinha aquele conflito familiar. E na época a gente transição, e a gente muito novo e achando não, todos eram donos, todos se achavam donos e aquela coisa. E eu vim para cá. E quando eu cheguei aqui, o Toninho Moraes era o presidente. E ele na abertura do curso, a gente conversando, ele falou: por que você não participa das reuniões, né? E quando eu vi, eu já estava aqui dentro da casa. E daí foi muito bacana, porque eu agreguei muito o negócio da família, principalmente essa questão da sucessão. Então, nós trabalhamos mais de 20 anos e essa casa nos ajudou muito. Né? Como? Através dos encontros de tecnologia, que eram espetáculos, que são até hoje, mas muita informação. Né? O network, você conhecer os melhores técnicos, né? Pessoas diferenciadas. Né? Isso nos ajudou muito. Então, é um presente que eu falo assim, esse voluntariado que eu vivi, né? Para mim foi E você começou participando já da diretoria anterior, depois eu comecei em 97, eu comecei a participar das reuniões, tudo, e na época veio a gestão do Kenneth, e que daí eu entrei como secretário. Do Kenneth, na gestão do Kenneth Coelho. Depois do Kenneth veio o Rodolfo, daí o Rodolfo, o Zé Rito, daí eu cheguei, depois o Oscar. E isso aí foi muito bacana. Muito legal. E assim, Rui, o contexto como um todo, naquela primeira gestão sua, 2010 a 2013, o Brasil praticamente foi entrando numa crise, numa recessão forte, por má gestão do governo, um governo perdulário, na época que eu me lembro que a gente sofreu, toda a sociedade, uma crise sem precedente, culminando no impeachment, né, da presidente. E todo esse aspecto político que até então não existia o WhatsApp, não existia a mobilização, né? E o Brasil entrou nessa, vamos dizer assim, nesses protestos, né, que foram bastante intensos a partir de 2013 e culminou
Com a Copa 2014, os protestos continuaram, o Brasil numa recessão bastante importante, com desemprego, crescimento em queda, o Brasil cresceu menos 2%, menos 4%, menos 7% nesses anos, né? Como é que você viu todo esse aspecto aqui no sindicato e com relação aos produtores rurais? Nós tivemos sérios problemas, questões de invasões indígenas, né, que esse é um problema muito sério para a classe. E nós vivemos isso na pele, muito difícil, vários colegas sendo invadidos e a gente e o governo oposto à produção. Então, isso foi um problema muito sério, né? As questões de mobilizações para Brasília, de chamar os associados, os produtores, para a gente nos mobilizarmos e ir por essa luta de melhoria, porque a gente chegou no fundo do poço, né? Não tinha crédito, invasões a tudo que é lado, era MST, era questões indígenas. Então, esse foi um trabalho, um problema muito sério. E a questão do impeachment da Dilma foi uma luz no final do túnel, né? Que até então a gente tinha tido do Collor e a gente acreditou, falou, bom, agora o país vai entrar nos trilhos. Vai né? entrar nos trilhos. E, cara, estamos aí, né? Nessa luta sem precedentes. Assim, com relação à tua vinda para o sindicato, Rui, você até foi um dos, acho que você e eu somos os primeiros presidentes que fizemos o líder na FamaSul, né? Sim, você sim. fez a segunda turma, eu fiz a quarta turma, né? O Rodolfo fez a primeira. O Rodolfo fez a também, primeira. o Rodolfo fez a primeira. Como é que você vê essa questão da liderança, vamos assim, da transição, da sucessão nas instituições do agro, né? E o sindicato rural para refrescar isso e criar novas lideranças? Eu penso que a Federação de Agricultura do Mato Grosso do Sul, a FamaSul, ela para mim não tem igual, é sem precedentes o trabalho, a seriedade que é. E eu vejo assim, essa ideia do líder, né, que veio do Léo Brito, na gestão do Léo Brito, ele criou essa visão, né, para frente, inclusive no Líder 1, o Eduardo Riedel, Tereza Cristina, né, várias lideranças fizeram, e fantástico. E eu tive a oportunidade de participar do segundo. E hoje, acho que já está no quinto ou sexto, você fez o terceiro, né, o quarto. Eu vejo assim que é espetacular. Eu acho que a gente precisa de lideranças, né? Nós precisamos formar. Tem muita gente boa aí que participando e é o que a gente precisa: renovar, oxigenar. Eu acho que essa casa, o sindicato, como a federação, faz isso muito bem, né? E é fundamental. Eu acho que a gente tem que estudar, né? Eu vejo assim essa ligação com a CNA, né? E o líder, o curso trabalha muito bem essa questão. Porque assim, eu vejo que a visão do produtor, eu falo pelos próprios associados, né? Eles querem impor e contestar uma situação. Pois é. A contestação, ela é péssima. Total, né? total. Porque assim, o líder, ele passa muito por isso e aí você aprende a dialogar, né? A dialogar com a sociedade, dialogar com os pares, dialogar com os adversários, que muitas vezes os interesses são conflitantes. Não, né? Isso é fundamental. Eu vejo assim, que nem a Confederação Nacional de Agricultura, a CNA, espetacular. Eu tive a oportunidade de visitar várias vezes, estar lá e ver assim a luta que é aquilo lá. Né? Por exemplo, só a questão ambiental. Da agricultura, né? Por exemplo, a Frente Parlamentar, que é um espetáculo, são mais de 200 congressistas. que participam, que estão lá lutando por nós. Mas eu vejo a CNA, só um dado que eu vou te colocar, essa questão ambiental. Ela participa de mais de 70 associações que tem paralela à CNA, que vão lá para bater, para prejudicar o agro, entendeu? E a CNA se insere em todas para estar representando o produtor, né? E às vezes eu vejo assim que as pessoas menos informadas, né, falam, pô, mas está fazendo o quê? Isso eu acho que é o bacana do líder, é abrir a sua cabeça e mostrar, falar, olha, existe uma representatividade muito forte. Né? Eu lembro que teve um movimento uma vez, não me representa, tá, daí vamos abandonar aqui, daí vai surgir outra liderança, às vezes até pior, vai começar tudo de novo. Por que não entrar para dentro, participar e ajudar? Né? Porque criticar, gente, é aquela coisa que às vezes a gente peca por isso. O excesso de crítica, né? Porque não vai, né?
E, cara, e se não fosse hoje os sindicatos com as federações e a CNA, nós estamos roubados. Exatamente. Até pela própria disponibilidade, né, Rui? Muitas vezes o cara fala, eu me formei sozinho, a fazenda é minha, eu não preciso do sindicato. Pois Nunca precisei. E, cara, né? ele precisa. E exatamente. E aí essa visão que a gente chama de visão anterior lá, uma visão prussiana, né? Eu falo assim, eu vou direto falar eu falo direto com o governador, Pois é. eu falo direto com o deputado, eu não preciso do sindicato, coisa nenhuma. Né? Essa visão, ela tem que cada vez mais ser deixada de lado. O produtor tem que entender que ele faz parte de uma classe de produtores que estão ali cada dia buscando resolver os problemas e melhorar, trazer alimento para a sociedade a um custo menor, quer dizer, e é um dos esteios da sociedade. Né? Sem dúvida, essa questão do ITR, né? Que às vezes os preços chegam assim, e pô, tem todo o trabalho do sindicato com as prefeituras para tentar negociar, para ver o que pode fazer para impactar menos, né? Exatamente. Que ambos querem ganhar, mas assim, e isso às vezes passa batido. Mas não está fazendo nada, chegou na minha mesa. Algumas, aqui, por exemplo, Campo Grande, né? Na própria gestão do Alessandro, que logo depois eu acompanhei 2 gestões do Alessandro como secretário, depois como vice. E essa questão do ITR pegou demais aqui no Campo Grande. Para você ter uma ideia, Campo Grande hoje é a primeira capital, primeiro município em arrecadação no Brasil de ITR. A que mais arrecadou no Brasil. Dos 60 municípios que mais arrecadam ITR no Brasil, 15 estão no Mato Grosso do Sul. Então, assim, o produtor vem sendo onerado, muitas vezes a sociedade não vê o que está acontecendo, né? Que isso vai acabar aumentando o custo para a sociedade, porque não tem como. Sim, né? Se o produtor paga mais imposto, ele tem mais custo, ele também vai querer vender melhor o produto dele. Porque não tem a gente continuar sem essa luta. Né? E todo esse aspecto, né? A gente também vê a questão do leite, né? Que é um problema já crônico, né? Já vem há 3 anos aí com leite importado. Não, mas isso já vem muitos anos de luta. Eu lembro na minha gestão, nas 2, era um problema sério, um trabalho. Wilson Ige brigando, assim, na luta de ajudar o produtor. E é difícil, cara. Né? Cada vez, como você acabou de colocar, essa questão da importação. É terrível, né? E eu estou lembrando, por exemplo, eu não estava aqui na diretoria do sindicato, mas estava como... Eu trabalhava no agronegócio, trabalhava em empresa multinacional. E antes disso, eu trabalhava na Impaer, que a Impaer é o órgão de assistência técnica, e eu fui extensionista rural. E nessa época, o sindicato rural aqui tinha um cara encarregado do leite, que era o Denis Vilela. Não sei se você lembra dele. Sim, foi da minha época. O Denis tinha fazendo em Rochedo e tal. Isso aí. E eu andei com o Denis em 4 municípios para fundar uma associação em cada um dos municípios para fazer greve para não entregar leite para Santa Maria. Tá? Esse foi o objetivo. Eu andei fundamos em Campo Grande, era uma associação que estava ligada ao sindicato. Fundamos em Jaraguari, fundamos em Bandeirantes, fundamos em Angélica e fundamos em Terenos. 5, eu me lembro. Porque eu ajudava a fazer a parte escrita da ata de fundação, toda essa parte de estrutura da associação, mas na verdade ela tinha uma fundamentação para todo mundo se unir e não entregar o leite. A verdade era essa. Entendeu? Eu era produtor de leite na época. Eu produzia leite lá, tinha uma associação de leite aqui em Campo Grande, era o Chico era o presidente da associação dos criadores de vaca holandesa, né? Eu tinha umas vacas holandesas na época e tal, e então convivi muito com essa turma do leite. E é muito difícil, né? É muito difícil a gente ter uma perspectiva, porque o leite, como um todo, ele é um bom negócio, desde que tocado com alta tecnologia. E o custo é muito alto. Se você tocar com baixa tecnologia, com certeza você não vai fechar a conta. Né? E tudo isso, são vários setores que a gente vê que o agronegócio está presente, é uma cadeia resiliente, né? Ela está cada vez mais sofrendo, mas está aí tentando sobreviver. Muitas vezes o produtor vende uma vaca para pagar a conta, entra no patrimônio dele, para não tentar sobreviver a essa questão desse achatamento de preço do leite que vem vindo já há 3 anos aí, né? E tudo isso, vamos falar, impostos,
preço do produto, né? A própria tecnologia, né? O Sim. investimento que é alto, que você Sem precisa. dúvida. E a gente, E são sempre, a maioria são pequenos produtores, né? Esse que é o grande gargalo, assim, porque daí o importante é as cooperativas nesse momento para ajudar. exatamente, e muitas vezes a cooperativa também não consegue repassar, ela também tem que colocar o produto no mercado, porque Sim. de um lado está o produtor, no meio está a indústria, que vai trabalhar aquele produto, trabalhar o leite, e na ponta está os grandes atacadistas. Né? Está lá o mercado, está lá vamos falar, o Carrefour, Forte e todos os outros aí, os mercados no geral. O que acontece? O produtor não tem como mexer no preço. Ele coloca o produto para a indústria também não tem como mexer. Ela tem a margem dela, 30%, 40% ou 20%, porque se ela aumentar, ela não vende para o grande atacadista, para o comerciante, e quem está ficando com a maior fatia de tudo isso é o comerciante. Porque o preço da mussarela, por exemplo, o preço do queijo, você não Ou vê seja, baixar. é o intermediário que ganha. Exatamente. Então você vê o preço da E no geral, né? Se você geral. colocar na hortifruti também, é a mesma Exatamente. Então, assim, o produtor ele não consegue mandar no preço dele, o preço dele é aquele, porque tem a indústria segurando, e quem ganha é quem está na mão do consumidor, na mão dele. Quer dizer, ele está com risco, está com todo o risco ali. Só que a margem também dele é enorme, porque o preço da mussarela, a gente vê acompanhando aí 2, 3 anos, ele continua alto, não abaixa o preço da mussarela, é 45, 50, daí para cima, né? E o preço do litro do leite ao produtor caindo. 15, 20% caindo o preço, mas o preço da mussarela não cai. Não cai, com certeza. Então, tudo isso a gente vê que são lutas, né, que muitas vezes a sociedade não está pronta, mas o sindicato está ali tentando, mostrando a representatividade que é necessária para o produtor ter um diálogo. Sim, né? é uma coisa. E é uma coisa interessante, Monreal. Por exemplo, eu aqui no sindicato, o Zé Ito, nós participávamos na FamaSul da comissão executiva, da comissão de pecuária de corte. E na época o pessoal da Acrimate, eles montaram com a indústria a mesa brasileira de pecuária sustentável. Eu lembro. MTPS. Que na época era GTPS, que era Grupo de Troca de Trabalho, né? Tinha um protocolo, né? Para fazer todas aquelas as práticas boas, sustentáveis. E daí o que ocorreu? E o Eduardo, na época, ele aceitou fazer a participação pela FamaSul e nós do sindicato representava a FamaSul na mesa redonda. E o que é bacana, existe até hoje, essa questão que toda a cadeia de valor senta para discutir a pecuária sustentável brasileira. Então, o que ocorria antes? Antes chegava uma ONG e acabava com o setor. Né? Uhum. E hoje o produtor senta com a ONG para discutir. Então, são 7 categorias. Então, é o produtor, as ONGs, a indústria, o varejo, insumos, centros de pesquisas. E é muito bacana isso. Por quê? Porque parou um pouco aquela questão que o produtor desmata, o produtor está acabando. Porque a gente consegue, nesse sistema, nessa associação, discutir essas ações. Uhum. Né? Porque o que acontece? Você vê o quanto a gente é sustentável. Em termos de produção no mundo, não tem igual. Você vê 60% do nosso território é preservado, né? De cidades, 9%, de áreas indígenas, 13% do território nacional. Uhum. De cidades são 9%. Né? Então, e o quanto o produtor preserva? Óbvio que tem muitas questões que a gente precisa melhorar, mas a nossa produção não tem nada comparável no mundo. Né? A Europa é menos de 1% de área protegida, Estados Unidos 18%, mas eles são muito bem articulados para detonar a nossa produção, que é questão de barreira comercial, não tem o que discutir. Essa questão, por exemplo, do crédito de carbono, né? Existem inúmeras métricas, né, para dizer o quanto de carbono você tem na sua propriedade. Por exemplo, você pode fazer um inventário lá e em cima daquele inventário, falar, você tem esse crédito de carbono aqui para vender, vamos dizer. Que é o que normalmente a gente tentou fazer aqui já em algumas situações. O que acontece hoje? O produtor, quando vai vender, as próprias acreditadoras que estão fazendo lá atrás, a própria Turba, que teve aqui, uma empresa
ligada lá à OCP de Marrocos, uma empresa grande, esteve aqui conosco há 2 anos atrás, tentando montar esse protocolo para poder remunerar o produtor com os créditos de carbono. Mas até hoje a gente não conseguiu isso. E falta para o Brasil, falta para as políticas públicas nossas, como a GTPS está dizendo, a mesa brasileira, criar essas métricas. Tá? E essas métricas tropicais, né? Tropicais. Não europeias. E o Brasil ser protagonista de ele dizer essas são as métricas para o mundo. Entende? Porque aí, o que está vindo hoje? Hoje está vindo aí o acordo Mercosul-União Europeia. Estão falando que vão entrar, vai ser bom para o nosso setor e tal. Mas existem sérios riscos também de a gente tentar segurar isso com algumas salvaguardas, para tentar diminuir o risco que o produtor está correndo também de entrar produto mais barato ainda. Né? Essa questão, inclusive a Tereza Cristina participa, né, como se diz, do mercado, né? Ela está muito envolvida nessa questão do Mercosul. Uhum. Então, a gente precisa de pessoas como ela para nos representar e nos ajudar. Exatamente. Né? Então, eu acredito que, se for nessa linha que ela está participando, acho que isso aí vai agregar muito para o produtor. Agora, é o que você está colocando, né? É um acordo. Então, esse acordo tem que ter uma participação maciça do setor produtivo. Porque senão... Se hoje nós não estamos conseguindo segurar o leite em pó do Mercosul, hoje nós não estamos conseguindo. Na prática, é o que está acontecendo. Nós está entrando leite e ninguém fala nada. Né? Daqui a pouco vai vir queijo europeu aqui também bem mais barato. Entendeu? Vai ser outra perspectiva daí também. Aí começa. Então, assim, pode mais quem fala, chora mais quem ganha, né? Como diz o ditado, quem não chora não mama. Então, assim, se o produtor não se ligar, não se unir para olhar bem essas questões, porque como é muito produto... E é uma questão que você está colocando muito bem, a gente trazer essa demanda para casa, né? Tanto Sem aqui dúvida. como Federação e CNA. Eu acho que se todos os sindicatos se mobilizarem e trabalharem, né, unidos, com certeza a gente vai conseguir, até uma demanda muito boa para você trazer para cá, um estudo, né, de trazer palestrantes para falar sobre esse acordo, Exatamente. Porque isso vai impactar para nós. Exatamente. E ninguém fala, a hora que chegar, já vai chegar pronto vai chegar a demanda e você tem que se virar e fazer parte. Tentar evitar alguma coisa, correr atrás do prejuíso. Que Mas bacana, Manuel. Eu acho que acontece, né? Mas acho que é interessante, se a gente conseguir trazer pessoas, a própria Tereza Cristina para falar a respeito e montar grupos de trabalhos, ver junto com a FamaSul e CNA, eu acho que isso aí vai agregar muito. Principalmente nós aqui que estamos divisa com 2 países, né, com essa rota bioceânica agora que... As perspectivas são muito boas, né? Boas. Ô Rui, outra coisa, você também, como líder, você foi presidente do Sindicato Rural por 2 gestões, mas você continua. Tá? Você é um grande companheiro conosco aqui, sempre está atuando, e você fez um trabalho muito bacana, você capitaneou um trabalho bacana junto ao Hospital do Câncer. Isso, aqui de Campo Grande. Isso é fantástico. E eu gostaria que você contasse um pouco dessa história, como é que começou e como é que está hoje todo esse aspecto. Todo esse trabalho. Assim, o que acontece? Eu estava... Quando eu estava na FamaSul, que eu fui diretor-secretário, o pessoal, logo depois que teve um problema sério, o hospital passou por uma dificuldade muito grande, o Beretta, que na época era secretário, era superintendente na FamaSul, ele começou a participar. E há uns anos atrás ele me convidou, a Marinês Bunin estava lá como do Conselho Fiscal, tudo, ele me convidou para participar também. Então, de produtor, estou a Marinês, está o Celso Regis, da OCB, que é um grande parceiro, e outros produtores estão envolvidos, né? E qual que é o maior desafio? É a gente fazer esse hospital funcionar 100%. E uma coisa que, sim, que me incomodava muito era que o hospital hoje, o Hospital do Câncer, Alfredo Abrão, e eu gosto de colocar muito esse nome, primeiro porque o doutor Alfredo Abrão foi uma pessoa espetacular para o Estado, um oncologista sem precedentes em termos de apoio, morava em São Paulo, atendia
todas as famílias, inclusive minha avó, ele que atendeu. Conheci a família, sou amigo da família. E tive o prazer de conhecer o doutor Alfredo Abrão, a esposa dele, a dona Célia, que é uma pessoa espetacular, está aí, mora aqui em Campo Grande. E um dia eu conversando com a presidente, a Sueli, que está fazendo um trabalho espetacular, e é uma luta, só vocês estando ali dentro para entender o que é um hospital. E começou, ela conseguiu, o governo doou um andar, eles conseguiram acabar um outro andar, porque assim, o hospital hoje tem 7 andares, tem alguns andares que foram feitos e outros que precisam serem, está em fase de acabamento e ficou parado. Então o segundo, o terceiro e o quarto andar conseguiram entregar, não, o terceiro e o quarto. E o quinto andar eu propus, eu falei, Sueli, vamos fazer um movimento do agro, a gente ter uma ala do agro nesse andar. E convidar os pecuaristas, né, para nos ajudar, os agricultores, para a gente conseguir um dinheiro para fazer esse andar. E na época, isso aí foi em janeiro de 2025, e passou, né? Daí um dia e a gente vai muito na emoção, sabe? De querer ajudar, e teoricamente tudo é muito simples. Mas quando você senta, e me incomodava muito a questão de que o Hospital do Câncer Alfredo Abrão é responsável por 70% do atendimento do Estado. E todo o trabalho que ocorria era o Hospital do Amor. E aí, que é Barretos, que é maravilhoso, gente. Eu falo assim, a gente tem que ajudar a continuar. Mas nós precisamos arrumar a nossa casa. E aí eu comecei a ligar para as pessoas. Eu falei, olha, nós temos um problema sério no nosso hospital. E a gente não sabe nem nós do dia de amanhã. E é tudo SUS. E é um espetáculo o atendimento. 70% dos atendimentos 70% oncológicos do Estado absorve aqui no hospital. Do Mato Grosso do Sul vai para o hospital. É muito legal. Então, daí eu comecei a trabalhar com as pessoas, falei, pô, vamos fazer um trabalho. E é difícil, cara, porque daí até um grande amigo que eu tenho, que é o Zé Vanil da FamaSul, eu conversando com ele falou, Rui, meu pai sempre falou que eles têm esse trabalho no interior de São Paulo, ele falou, a coisa mais difícil não é você doar, é você pedir. E é realmente, é desagradável, porque você vai... Até tem um grande amigo, eu liguei, né? Eu falei, pô, me ajuda aí, né? Ele falou, não, eu não tenho esse dinheiro, não vou poder te ajudar. Eu falei, não, mas para nos ajudar. Eu falei, não tem essa cara de pau que você tem de... Mas assim, cara, ó, de 34 famílias que eu convidei, nós conseguimos as 25 famílias para fazer a doação. Fantástico. Então nós conseguimos 1.250.000. E o prédio, o andar já está em finalização, entendeu? E a gente acredita, eu não quero dar um prazo específico, mas em breve nós já teremos esse andar funcionando. Isso é muito bonito, né, Rui? Eu vejo assim, esse lado humano você tem como, vamos dizer assim, porque a liderança, ela faz parte, né? Sim, vamos dizer assim, sim. cada líder tem um estilo. Um líder é um pouco mais combativo, outro líder é um pouco mais recatado, outro é mais gastador, outro é mais econômico, enfim. A liderança, ela tem estilos. Sem né? dúvida. Mas o lado humano, esse fica. Né? É um legado muito importante que você, assim... Eu lembro que você esteve aqui, mostrou um filme pra gente, falou, achei o máximo o projeto. Falei, e você ajudou muito, porque você virou e falou, Rui, detalha nessa ideia. Porque eu vou te falar uma coisa, eu tive muita dificuldade para passar esses vídeos. Né, para mostrar, porque assim, a primeira coisa que eu falei para o hospital, a gente precisa mostrar o hospital. Exatamente. Né, precisa mostrar para entender o que é. E é emocionante você ver, que é uma luta, né? E a gente conseguiu. E aí foi muito bacana que eu falei, olha, e tem ainda mais 2 andares para acabar, entendeu? A gente está trabalhando, depois vamos ver um pessoal forte da agricultura, empresas, e pegar todo mundo para... Mas estamos conseguindo. Porque assim, só complementando essa questão da liderança, Rui, como eu vejo, tá? Que eu acho que é legal a gente compartilhar isso. O líder, quando ele está aqui, vamos dizer, as pessoas estão aqui conosco, contribuindo com o sindicato. Eu vou lá na reunião, eu falo alguma coisa, eu ouço, vamos dizer, um diretor normal da nossa convivência. Mas eu vejo muito que as pessoas têm que ter projeto. Projeto de vida, projeto de legado. Tá? Ou seja, assim, esse projeto que você está envolvido é um projeto que é um legado. Que você, de qualquer maneira, quantas pessoas você está envolvendo com esse projeto? Você envolveu o sindicato, você envolveu o FamaSul,
Você envolveu toda a sociedade. A Associação do Novilho Precoce, todo mundo, quer dizer, é um projeto seu, está no teu coração, você vem vindo com isso, porque ninguém está te cobrando nada. Agora, você sabe o que é bacana? É você ter coragem. Cara. Exatamente. Eu acho que, eu falo assim, ó, hoje eu estou aqui no sindicato, eu estou na FamaSul, que é eu estou na Associação do Novilho Precoce, eu estou na Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, e eu vejo assim, é muita coisa boa que eu acho que a gente tem que retribuir. Exatamente. Você entendeu? Eu acho que volta tudo. Quando você faz dessa maneira, quando você pensa na sociedade, volta tudo para você mesmo, que você não ganha nada com isso. Sim, e a gente nem faz pensando nisso. Exatamente. E outra coisa bacana, as pessoas que você agrega, e tem muita gente parceira, pessoal, muita gente parceira, que quer ajudar. E é óbvio, você dá um dinheiro, você quer um retorno assim, né? Eu estou pedindo uma doação, que eu preciso mostrar aquele trabalho porque veio, entendeu? Então isso aí vai ser gasto, né? É muito bacana. Eu acho que, mas isso eu falo para você, o quanto essa casa é importante. Eu falo que a gente não caiu aqui como você chegou, como os outros chegaram, não caiu aqui de paraquedas. Vem por um objetivo, né? Eu vim para resolver um problema familiar, que eu queria a união da minha família, entendeu? E quando eu vi, eu já estava aqui inserido, e quando eu vi, eu consegui. Né? Graças a Deus, meus pais faleceram realizados. Fala assim, ó, conseguimos há 10 anos atrás. Encaminhado, né? Então, tipo assim, eu levei 20 anos, né, para conseguir a sucessão da família. E com todo o trabalho aqui dentro, buscando. Chegou num ponto, uma reunião que a gente teve com uma consultoria, que até na época era o Novilho Precoce, que trouxe ela para cá. Sim. E por isso que eu falo, a gente tem que participar de tudo. Às vezes você está em aqueles eventos nossos, que tinha aqui, que tem, né, que reúne, como toda hora você está chamando, está um café da manhã, isso é importantíssimo. Exatamente. Porque às vezes você está em casa, não está fazendo nada. Cara, preencha a sua vida, vem para o lugar que vai te agregar. Você está conversando com as pessoas, qualquer informação que chega, ela é positiva. Né? E às vezes você está parado, e é o que a classe, nós precisamos de líderes, que isso é muito importante, Monreal. É continuar essa luta que eu vivi, você vive, vem o teu sucessor, e criando essas lideranças, né? Para trabalhar isso aí. Exatamente. E eu acho que essa questão social também é muito importante. Eu posso te dizer hoje que eu estou realizado. Por quê? Eu consegui tudo que eu queria na minha vida dentro do que o meu objetivo. Eu superei. Porque essa questão social não estava inserida em mim. Exatamente, mas quando eu me vi, a instituição te voltou para ela me levou para estar lá dentro do Hospital do Câncer. Exatamente. Tá, Alfredo Abrão, que eu brinco, e fala assim, gente, o Hospital do Amor, até hoje meu irmão mandou uma matéria maravilhosa do hospital, falando quantos milhões que foram doados, mas o trabalho do Prata é um troço espetacular. Eu estava vendo uma muito bacana. Dele, é fantástico, ele tem 600 municípios que fazem o leilão. Isso é fantástico. Como eu virei e falo aqui para nós, a gente não vai abandonar o Hospital do Amor, pelo amor de Deus. A gente precisa dele, mas a gente precisa avançar aqui. Então, paralelamente, a gente ajuda lá e a gente ajuda aqui. Exatamente. Eu acho que essa visão é corretíssima e tem tudo para dar cada vez mais certo. Né, sem dúvida. Porque nós temos que passar uma visão para a sociedade que o agro ele está aqui, mas ele está contribuindo de outra maneira à sociedade. Fala, pô, mas esses caras são ricos, esses caras só querem andar de caminhonete, caramba. Né? E muitas vezes a sociedade não enxerga, não vê o que o agro está fazendo para toda a sociedade, tanto na questão de mover a economia com emprego, com exportação. Pô, o agro é responsável por 40% da exportação do Brasil, 25% do PIB. Né? Então, assim, é muita coisa. E o nosso Estado, né? Exatamente. É totalmente voltado para o setor. Além disso, tem a questão social. Né? Que muitas das vezes a sociedade não vê. Né? E o agro não faz isso para aparecer, ao contrário. E uma coisa, Moel, o mais difícil é você quebrar uma visão negativa. Sim. É dificílimo isso. Sim, e assim. Tá entendendo? E graças a Deus a gente conseguiu e acabou. É um passado e foi. Entendeu? Eu acho assim, Rui, eu acho que ainda não acabou. Eu digo para você por quê? Por causa da questão da educação. Tá? A educação que nós vimos nos últimos 20 anos, ela foi muito deletéria no setor. Ela foi... não, você estava falando situações diferentes. Não,
Eu acho que para nós, pelo amor de Deus, tem uma o narrativa Brasil aí. precisa acordar, sei lá, ou a gente está no narrativa sono, que vem não sei. rodando, ela vem rodando, essa narrativa vem rodando faz 20 anos, pelo menos. E parece que às vezes eu não estou, parece que às vezes o que eu vejo da imprensa, as coisas, não bate. Pois Eu é. falo, parece que eu estou em outro país, não sei. Exatamente. Não- Porque assim, eu digo porque eu tenho essa veia voltada para a educação por causa da minha mãe. Minha mãe Pois foi é, a gente professora, vai- aposentada, ela a vida inteira se dedicou a ensinar. Né? E minha mãe era de caridade, que ela fazia parte da Associação Cristã Feminina, que foi uma Legal. das fundadoras. E é isso aí, É, tem então, um assim, espelho, né? Para você falar, ó, Exatamente. O que eu vejo? O pessoal de olho no material escolar que é espetacular. vem mostrando. Tem que parabenizar, e é pouco divulgado. Exatamente. É pouco divulgado. Exatamente. Que Nós esse pessoal... estamos fazendo isso aqui, né? Cada vez mais mostrando, junto com as escolas, nós estamos fazendo um trabalho bastante importante para que as pessoas entendam, quem está no campo, o que é feito lá, né? Porque 80% das citações, de acordo com esse estudo de olho no material escolar, são citações negativas, sem fundamentação científica. Então, uma própria opinião do autor, sem nenhuma E fundamentação. que cria uma ideologia Exatamente. em cima Então, para... a criança vai 1, 2, 3, 4 anos ouvindo aquilo, fica um negócio subliminar, que quando ela é perguntada, ela fala, não, aquilo lá é assim. Né? E realmente não é assim. Nós temos que mostrar para a sociedade, para a classe dos professores, que isso é uma narrativa deletéria para a nossa sociedade, para o país. Porque não está com a verdade. Né? E você vê quantas pessoas envolvidas, né? Exatamente. Quantos estudiosos, né? Porque é técnico, né? A informação é técnica, ela tem que chegar... E esse ano nós fizemos aqui, o ano passado, aliás, fizemos aqui a Expo Campo, junto com a prefeitura, com as 8 escolas rurais aqui. E nós trouxemos bacana. o pessoal de olho no material escolar para mostrar para os professores o que está sendo feito e o que é feito no setor. Né? Então, tudo isso foi um dia de treinamento, foram 8 palestras aqui, depois teve a exposição das escolas. Né? Então, os professores puderam ter contato com um dos maiores pesquisadores do Brasil, vários deles com mestrado, doutorado, né? Mostrando o que o setor faz e as verdades do setor. Né? Que muitas vezes, claro que o setor tem problema, tem, mas todo setor tem problema. Né? O setor jurídico tem problema, o setor hospitalar tem problema. Todos os setores têm, vamos dizer, os maus componentes ali. Com né? certeza. Até dentro da igreja tem. Não podemos dizer que, né? Vamos falar aqui, tentar chegar o mais próximo da verdade. E tudo isso mostra por quê? Que nós precisamos avançar na educação. Porque não é só salário. Muitas vezes o cara fala, eu vou reformar a escola e vou pagar melhor. Não é só isso. Não é só isso. A questão pedagógica, ela é fundamental. Total. Se nós não tivermos uma questão pedagógica verdadeira, que o setor possa contribuir e dizer, estamos aqui, vocês veem o que está sendo feito aqui, vem ver aqui o que é gerado, como é produzido, eu acho que isso muda tudo. Né? E tudo isso passa pela nossa atuação. Porque se nós não enxergarmos que estamos sendo bombardeados dioturnamente, seja via imprensa, seja via educação, cada vez mais nós não criarmos canais de diálogo com a própria imprensa, com o setor de educação, nós estamos fadados a um insucesso. Sem dúvida. Né? Porque... importante você estar falando, me fez lembrar, o Centro de Excelência de Bovinocultura que nós temos da FamaSul, que o prédio está lá na... É uma formação também importantíssima. Espetacular técnica, que eu fui lá fazer... E eu falo a todo mundo ir lá visitar, para conhecer o que é essa escola. Esse centro de excelência é um espetáculo. É verdade. De você ver, e coisa nossa, né? Coisa do agro, e que também às vezes as pessoas não sabem. O tanto de esforço de pessoas de formação que está ali, né? Mas você fala educação é tudo. O que nós precisamos para arrumar nosso país é educação e saúde. Exatamente. Eu acho e segurança, né? Vamos falar também que essa parte da segurança está... É o tripé aí. Vai ser muito difícil o Brasil conseguir avançar se não mudar algumas coisas nas leis. Porque a nossa polícia prende, a nossa polícia trabalha e a justiça solta. Então, as nossas leis, infelizmente, elas precisam ser reformadas, nossas leis precisam
ser mais... Porque ficam muito preocupados em questões tributárias, em arrecadar Exatamente. e resolver. E é o assim, de eu vejo menos, que o boleto a pagar um delito é muito barato. Sem Então, dúvida. o cara, quando vai fazer um delito, ele faz a conta e vê, né, que é muito barato e ele vai pagar pouco, então ele arrisca. Não, e você quer ver outra coisa? Por exemplo, esse vácuo que nós estamos tendo na mão de obra, né, de pensar que hoje o Bolsa Família, né, a ajuda, é maior do que a CLT. Né? É um absurdo, troço, né? não pode, Não pode. não sei quem que não está enxergando, onde nós vamos acabar continuando dessa maneira. Nós Né? estamos Ninguém vendo... quer trabalhar, não é Exatamente. assim, generalizando, é fato. É só você olhar E aí. os produtores que estão, por exemplo, com manga no Nordeste, goiaba, com muita dificuldade de encontrar gente para colher. Pois é. Tá? Principalmente no Nordeste, o problema seria isso. Exatamente. E aqui também no Sul, o pessoal com questão de, principalmente pêssego, uva. Né? E aqui vai ter a laranja agora, né? Exatamente. E assim, a gente vê que no Brasil está entrando mão de obra de vários países, Venezuela, Bolívia, né? E isso para nós é de uma maneira que a gente pode dizer ruim. Sim, Por quê? Porque a sociedade que nós estamos criando é uma sociedade que não quer trabalhar. Com certeza. E aí, como eu vejo isso? É uma questão cultural, tá? E o cara não ter a capacidade de empreender, de falar, pô, eu vou dar um exemplo. Eu estava viajando semana passada, encontrei um gerente de um posto de gasolina, ali na região da Noroeste, que eu conheço muita gente ali. E eu falei, faz uns diazinhos que você está aqui, né? Você já está quase ganhando uma plaquinha. Ele falou, cara, eu estou saindo daqui porque eu fui muito feliz aqui. Eu estou há 15 anos aqui, eu tinha uma bicicleta aqui. Eu consegui comprar um carro, comprar uma casa, minha esposa está trabalhando e nós abrimos uma empresa e eu vou trabalhar com ela agora. Ó, que legal. Então, tudo isso aí é um exemplo exatamente, espetacular, porque ele falou, meu patrão aqui, eu fiz um acordo com ele e foi bom para ele, bom para mim, a minha rescisão, e eu vou ser feliz agora, mas eu tive tudo aqui. Então você vê, o cara construiu a vida dele em 15 anos. Tá? E assim, meu pai falava muito isso, falou assim, se você chegar na tua vida aos 40 e você não arrumou teu pé de meia, vai ser muito mais difícil. Sem dúvida. Vai ser muito mais difícil. Você não vai conseguir, depois dos 40, já tudo diminui mais, 50, piorou, 60, está no ramo dos 60 a mais dos aposentados e acabou-se. Sem dúvida. Né? Então, assim, se o brasileiro não tiver essa mentalidade de construir esse patrimônio no sentido, não de querer ficar rico, nada disso, mas construir um bem, construir uma virtude, uma vida em cima disso, não vai ter nada. Não vai ter nada, vai ser uma geração perdida. Né? Isso é muito preocupante. Né? Eu estava lembrando da casa que está falando do sindicato, o doutor Hélio Coelho, há uns anos atrás, isso era em 90, eu entrei em 97, em 98, numa reunião, ele falou para mim assim, Facchini, eu tinha meu maior sonho é montar aqui grupo de tecnologias, de trocas de experiências. Ele falou, baseado lá no CITES, no Rio Grande do Sul, que tem mais de 150 grupos, o CREA, que é da Argentina, e eu falei, mas como que funciona? Ele falou, não, a gente monta 11 produtores para fazer as visitas técnicas e um técnico que vai acompanhar. E daí a gente monta os grupos, um mês eu vou na Fazenda Monreal, daí o Monreal vai abrir a fazenda, vai mostrar tudo que ele fez que deu certo, o que ele fez que não deu certo, e o grupo senta ali, vai discutindo, e o técnico acompanhando a discussão técnica. Muito legal. Para não virar uma festa, né? Sim. E quando a gente viu o Monreal, essa casa que é o sindicato, nós montamos 14 grupos de trocas de experiências. Olha que bacana. E foi muito legal, porque eu lembro o nosso primeiro, estava o doutor Hélio, estava o Zé Ito, o Arno Siman, a dona Elza Dória, Telu, o Nedson Rodrigues, da Cachoeirão. Uma turma muito boa. O Oscar Sturck, o Zé Ito. E foi muito bacana, porque foi um aprendizado sem precedentes. Assim, difusão de tecnologia também. Difusão de tecnologia. Para você ter uma ideia, teve o grupo do Pantaneiro, teve o grupo de mulheres, que também foi um espetáculo, porque a maioria
umas viúvas, outras recém-recebidas do negócio, não sabia o que fazer. E, cara, e foi muito bacana. E foi um aprendizado, cara. E foi uma ideia do Dr. Hélio que a gente conseguiu implantar aqui. Hoje a Associação do Novilho Precoce tem o GTE, né, que é o Grupo Troca de Experiência, e é muito bacana. E até assim, é muito avançado também, né, Rui? Assim, Puxa, ajudou muito. Acho que todos, e fora o grupo, se tornam amigos e aprende muito. Aprende muito. Dúvida. Coisas banais que você, errando na fazenda. Você vai compartilhando ali e fala, pô, o cara errou ali, eu não vou errar, né? E, cara, foi um sucesso. Isso aí tem que continuar. Legal. Eu acho que é uma ferramenta muito boa para o produtor. Sem dúvida, sem dúvida. Rui, estamos encerrando, assim, já chegando para o final do nosso bate-papo. Eu gostaria de te agradecer muito, você como líder aqui, que contribuiu com o sindicato, continua contribuindo, na verdade, sempre participando conosco aqui, é muito importante isso, porque as gerações que vêm vindo vão fazendo essa troca de informações e de amizade, construindo, a gente vai construindo novas, vamos dizer assim, novas lideranças, né? E você como ex-presidente, como ser humano, é um grande exemplo para nós aqui. Eu quero te agradecer, te parabenizar pelo trabalho, que eu sei que isso aqui não é brinquedo, é voluntário. Exatamente. E você tem que se dedicar, e às vezes se apanha por nada, e quem está à frente tem que estar preparado. É uma luta, né? Uhum. Mas eu quero te parabenizar. Assim como parabenizar o nosso presidente da FamaSul, o Bertone, da Associação do Novilho Precoce, o Gratão, né? o da Acrisul, que também o Bulay, que tem feito também um trabalho maravilhoso. Enfim, essa luta, cara, as entidades unidas, a gente tentando melhorar cada vez mais, e aquilo que você colocou muito bem, a questão da liderança, formação de líderes. Né? O sindicato, você já tem um trabalho também da meninada vindo. Exatamente. Isso é fundamental. Eu acho que daqui, como todos os sindicatos indicam, né, uma pessoa para participar do líder, bacana conversar com o Bertone, né, e ver quando surgirá o próximo, né, é importantíssimo. Exatamente. Mas mais uma vez, obrigado e parabéns. Eu que te agradeço, Rui. Nós estamos aqui com o Rui Facchini Filho, foi presidente do Sindicato Rural Gestão 2010-2013 e 2016-2019. Para nós uma honra, Rui. Muito obrigado. Continue participando conosco aqui. Obrigado. Valeu.